Hoje não basta estar presente, é preciso criar ligações reais com os consumidores. Neste episódio entramos no TikTok com a Aldi, que transforma o dia-a-dia de loja numa websérie, e passamos pelo Wall de Entrada, um podcast que abre a discussão sobre o acesso à habitação. Bem-vindos ao Pitch, eu sou a Marta Leite Castro. A Aldi dá um novo passo na sua comunicação e entra no TikTok com uma websérie Entre Turnos. Inspirada nas sitcoms e construída a partir de situações reais de loja, esta aposta privilegia conteúdos nativos, com humor e foco no entretenimento. Mas há um elemento diferenciador. Os protagonistas são os próprios colaboradores, que dão voz à marca e reforçam o que é ser Aldi. Esta entrada no TikTok acaba por ser um marco. Fazemos 20 anos cá em Portugal. Tem sido um crescimento, não só a nível de marca, mas também a nível de expansão. O nosso plano é continuar a abrir mais lojas e estar cada vez mais próximos dos nossos clientes e dos nossos seguidores. Isto acaba por ser um passo natural da evolução da comunicação do Aldi. Uma fase mais madura da nossa pegada digital e foi um trabalho pensado, não só a nível de conteúdos, a nível de planeamento, mas também a nível da abordagem que queremos ter. Mais do que uma entrada numa rede social, o que nós queríamos era ter uma marca mais humana. Queríamos transmitir o que é ser Aldi. O trabalho que é feito por todos os departamentos acaba por afunilar na nossa loja. É lá que os clientes têm a sua experiência, é lá que conhecem os nossos produtos, que contactam com os nossos colaboradores de loja e é esta autenticidade que queremos trazer também para aqui. Tudo isto vai fazer com que os nossos seguidores acabem por conhecer um bocadinho mais da marca Aldi. Foi o culminar de todo um esforço e de um planeamento que já durava talvez há um ano e sentimos agora estarem reunidas todas as condições, tanto externas como internas, para sermos capazes de criar o tipo de conteúdos correto para este tipo de plataforma. Os conteúdos tinham que ser verdadeiramente nativos e um dos exemplos é estarmos a filmar no modo portrait, ao alto, ou seja, uma lógica sempre social first, pensado inteiramente para a primeira instância para consumo no canal digital, em particular para o TikTok. Interrompemos a tranquilidade do seu dia para informar que o parque de estacionamento do Aldi foi ocupado. Uma web series filmada, produzida para canal digital. Quisermos encontrar um caminho próprio, assente sempre na parte criativa e com uma boa camada de humor, o seu TikTok. São clientes em modo Camping for Aldi que não vão embora enquanto não tiverem os produtos que querem. A partir do momento que encontramos os parceiros certos, foi aí que conseguimos perceber, ok, é desta forma que queremos entrar. Olha, eu não posso perder nem por nada os mochis pistaches. Viemos para a entrada do Aldi no TikTok e íamos primeiramente ter de criar um conteúdo que fosse nativo da plataforma e que fosse assente no pilar de entretenimento. Foi assim que chegámos a esta ideia da série, baseada nas sitcoms que tanto se conhece, que se passam em ambientes de trabalho. Chegámos a esta série de 10 episódios e aqui o nosso principal objetivo era tentar retratar o dia-a-dia do supermercado com situações reais que também fizessem a audiência se rever naquilo que nós vamos retratar nos episódios. Calma. O que pode uma visita ao Aldi ser diferente de todas as outras? Tentámos sempre puxar pelo tom humorístico. No Aldi, como temos imensas coisas, desde produtos frescos, a carne, a congelados, a mesmo o sortido variável, podemos ir só à procura de artigos que são icónicos no supermercado, como também situações do dia-a-dia. Temos também bastante foco na compra rápida, as pessoas entram, a compra é fácil e é uma ida à loja bastante rápida. Estamos em direto do Aldi, onde neste exato momento 2 clientes disputam um grande prémio. O último pão com leitão quentinho desta manhã. Os protagonistas dos conteúdos que nós vamos ter no lançamento do TikTok são os nossos próprios colaboradores, sendo que todos eles têm uma coisa em comum. Conhecem as histórias por dentro, conhecem a cultura Aldi, conhecem o que é ser este discount. Tudo isto faz com que transmitamos de uma forma mais autêntica, mais natural, o que é ser Aldi. Conseguimos entregar histórias reais, vivências de loja, temas que na realidade são associados a Aldi, contados por alguém que vive a Aldi do dia a dia. De certa forma, ao colocarmos os nossos colaboradores como parte integrante de todos estes conteúdos, faz com que estejamos a dar voz às pessoas que todos os dias trabalham para criar a marca por dentro e que se transmite então cá para fora esta nossa autenticidade. Atenção, atenção!
Temos pessoas aqui acampadas à Esta porta. experiência veio por um casting interno, coloquei-o na aplicação para concorrer, depois surgiu a oportunidade, fui um dos selecionados. Fiquei super contente, não estava à espera. Contei logo aos meus colegas que ia participar e ficaram super contentes, sabendo que também tenho como hobby o teatro. Para nós que trabalhamos no escritório, dá para sentir um pouco a essência do que é trabalhar numa loja, de uma maneira mais divertida. Está a ser uma experiência muito boa, muito maravilhosa. Estamos todos em sintonia, estamos todos com motivação, com vontade de fazer este projeto acontecer. A verdade é que cada plataforma é uma plataforma, cada pessoa é uma pessoa, cada target é um target. O nosso objetivo é falar e estar a par das tendências. Isto é, comunicar e estar de uma forma mais próxima e mais humana com os nossos seguidores. A marca Aldi é constituída por equipas focadas, criativas e que têm orgulho de mostrar quem somos nós. As coisas que nós gostamos mais de ver é esta interação. Não é só a Aldi, não é só os colaboradores, é a agência com quem trabalhamos, é a produtora. Todos nós envolvidos acreditamos neste projeto e acreditamos que vai ser uma entrada de sucesso. Algo está prestes a acontecer. E não é só mais uma ida às prateleiras. Hall de Entrada é o novo podcast que resulta da parceria entre a Saraiva e Associados e CBRE, que pretende abrir a discussão sobre um dos maiores desafios do país, o acesso à habitação. Mais do que oferecer respostas imediatas, trata-se de explicar temas complexos de forma simples e acessível. Esta parceria nasce um conjunto de vontades da Saraiva e Associados e da CBRE. A arquitetura, a forma e a CBRE, a razão. A Saraiva e Associados como um dos maiores gabinetes de arquitetura portuguesa, a CBRE como um grande player na área do imobiliário, em diferentes vertentes. Fez-nos todo sentido juntar estas duas partes que estão sempre muito de costas viradas e tentar partilhar experiências por forma a abrir a discussão, que é uma discussão hoje em dia muito atual, a questão da habitação e da crise da habitação. Eu acho que só vai conduzir a uma coisa é que ficar vazio. Procurámos fazer, foi ao longo de 12 episódios, trazer quem pensou aprofundadamente nos verdadeiros porquês de como é que chegámos aqui e quais são caminhos para poder encontrar uma solução para este problema. Fomos falar com quem promove, fomos falar com quem legisla, com quem desenha e fomos procurar diferentes valências, diferentes intervenientes neste setor residencial. Hoje foi mais um hall de entrada. Porque achávamos que era muito redutor ser uma conversa só entre nós ou entre os nossos pares. E achámos que trazer outros agentes que têm muito conhecimento e têm boa capacidade de comunicação e que conseguem partilhar connosco estas angústias, acrescentaria sempre uma mais-valia para os nossos ouvintes. Não nos interessa individualmente ou coletivamente ficar dentro de uma bolha. Nós queremos sair dessa bolha. Nós queremos desconstruir a linguagem que normalmente é utilizada neste tipo de discussões. Não queremos que seja uma linguagem muito técnica, nem muito burocrática, nem muito especializada, porque aí vamos estar a falar para dentro, não vamos estar a falar para fora. Queremos que o cidadão comum, literalmente qualquer pessoa, que quando ouça o podcast perceba o que é que estamos a falar. Podemos começar? Obrigado, Pedro, pela tua presença aqui no nosso podcast. As pessoas ouvem muito soundbite sobre o tema, mas desconhecem profundamente qual é o processo. Entre as partes existe um mundo de interações, vai desde o desenho esse encomendado por um motor imobiliário, desenho esse envolvido pelos arquitetos e que soma-lhe engenharia, que por sua vez chama ao processo numa fase mais à frente o construtor, que durante a fase de construção e no finalmente dele chamamos-lhe o consultor para poder vender e mostrar o produto aos futuros compradores. Por isso o processo é muito longo, um promotor imobiliário chega a levar 5 anos entre a decisão de fazer e a venda, é meia década. Num projeto de grande escala, que são processos muito longos, com milhares de interações, com milhares de riscos, o principal motivo para nós falarmos disto é o desconhecimento da sociedade em si sobre estes processos todos. Por isso, trazer clareza traz compreensão ao processo. Há uns quantos mitos no mercado acerca de porque é que o acesso à habitação se tornou tão difícil nos últimos anos e é importante desmistificar alguns desses mitos e apontar soluções. É fundamental estar a par de o que é que está a acontecer no mercado, das dinâmicas de procura, da dinâmica de oferta, mas também a evolução do próprio produto da habitação. Nós temos
uma grande percentagem em Portugal dos lares que têm 2 pessoas ou menos, por exemplo. Desenhar hoje em dia tipologias muito grandes vai provavelmente ficar desajustado da procura que existe no mercado. Não só é fundamental perceber em que zonas é que se pode desenvolver o produto de habitação, mas também que tipo de produto é que se deve neste momento fazer em Portugal. A transformação do mercado imobiliário em Portugal a partir dos anos 90, aquilo que vimos foi que muita gente adquiriu habitação própria. Se as pessoas estiverem atentas, podem perceber de que forma é que o tema da habitação pode ter uma luz ao fundo do túnel para ser resolvido a prazo. As portas estão todas abertas, isso há um problema nítido de comunicação entre as partes. Todos nós queremos fazer prevalecer a nossa razão e por isso, se calhar é melhor sair das salas e dos quartos e juntarmos todos no hall de entrada e começarmos a debater o assunto de uma forma estruturada, de uma forma transparente e, acima de tudo, pedagógica. Consequências diretas desta pressão sobre o imobiliário. Esperamos vir a apontar soluções e caminhos e, dessa forma, as pessoas também estarem mais informadas de quando e onde é que podem um dia vir a ter um acesso à habitação mais facilitado. The role of education is to prepare our young people for an uncertain future, to think about where we're headed, the problems we're facing, and the possibilities for change. Education can be a resource that we can draw upon to create a better future than the one we know now. Even in dictatorships, there's education, because education can be used to control people. And so the question is, what kind of education leads to freedom and democracy? And I think it starts by encouraging our children to question, to think critically about news, information, the content of what they're getting. It's very important as an educated person that you read from multiple sources, even from perspectives you don't agree with, so that you can understand why do they see it the way they do. If you only listen and read media from the camp you identify with, then how will you engage in communication with people who don't think like you? And how do you know if there's not a bigger perspective that you should have that might make you better informed? If we develop that habit early on of seeking out multiple sources of information, then we are less likely to be manipulated and controlled by the information that we have access to. We can teach our children skills to question the information they receive, to respectfully question their teachers, and teachers who encourage their children to question each other, to learn to engage in civil discourse and debate. That's a critical part of democracy, because if you can't disagree respectfully, then you are more likely to engage in conflict and to treat people who don't think like you as an enemy. The teachers have to understand that their job is not merely to teach the content knowledge, the math, the science, the history, all very important, but they have to develop a mindset in their students, a mindset that encourages questioning, that encourages curiosity, that encourages their imagination, and develops what we call higher order thinking skills, the ability to analyze information and then to apply it to problem solve. It's an open-mindedness that education should encourage in us so that we are not afraid of change, but we're willing to embrace it even as we do so critically. My father, who was a merchant seaman, always told me that your travel is the best educator, because when you travel, you learn about different cultures, you learn about the history of other places, and it broadens your mindset. But you can travel by reading. You can travel by watching films on other cultures and other societies. It reinforces the sense that the way we do things is not the only way to do things, that there are other societies, other cultures that we can learn from. To what degree could the school be the resource and the source of hope and change in a community? And I've seen this happen in a few places. And usually these are places that are relatively isolated rural communities where the school is the place that brings people together. The community is helping the school to address its needs,
And then the school is a beacon for that community and a source of pride and support. And I think a different version of that can happen in many communities if we see our schools as being this precious resource that I believe they are. I think Portugal has many, many advantages that it can draw upon to create the kind of schools that can lead to the kind of future that the Portuguese people would like to create for themselves. It's a mindset, and we have to move away from thinking about schools simply as a custodial place where we put kids to being a place where we are building our future generations. Esta semana, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, Tito Santana traz-nos Keeping Fortnite Fresh, uma ação onde a marca Wendy's troca a publicidade tradicional pela participação ativa, transformando o jogo num palco de interação com a comunidade. Let's now talk Fortnite, shall we? A campanha que eu trago hoje é mais uma ação de guerrilha digital. A Wendy's descobriu que o Fortnite ia ter uma edição especial, um novo evento, em que pizzas e hambúrgueres iam estar em lados rivais da batalha. Também descobriram que os hambúrgueres no jogo eram guardados em congeladores e a Wendy's não tem carne congelada. Aliás, todo o lema deles é Fresh Not Frozen. And Wendy's doesn't do frozen beef. So we got on Twitch. Por isso eles decidiram entrar no jogo, criaram um personagem com as tranças ruivas características da Wendy e criaram um canal da Twitch onde faziam stream dos jogos e estavam sempre a destruir congeladores. As pessoas começaram a reparar e às tantas toda a gente estava a destruir congeladores e ninguém estava a jogar o jogo. We also declared our mission on Twitter, inviting hundreds of thousands of gamers to Twitch to not only watch us, but join our squad and play with us. Wendy's, dude, let's go! Eles conseguiram criar uma coisa que envolveu imensas pessoas e que levou até, de certa forma, a que o Fortnite servisse hambúrgueres da Wendy's, porque de repente já não estavam congelados. News outlets were talking about. A Wendy's acabou por não fazer publicidade dentro de um jogo, mas jogou o jogo e isso fez toda a diferença. Por hoje é tudo. Voltamos para a semana com mais novidades sobre o mundo das marcas e da comunicação. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Pitch, Brand and Content.